que as doenças crônicas, elas não surgem de forma imediata. Elas são resultado de exposições acumuladas ao longo da vida. Então, quando a gente consegue observar essas mudanças ao longo do tempo, nós temos uma visão mais precisa e consistente dos fatores que realmente vão impactar a saúde. Essa observação ao longo do tempo tem um desdobramento que é muito importante, que a gente não foca só no cume, mas sim o impacto para as políticas públicas. Estudos longitudinais têm alto grau de evidência científica. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast do Estudo Cume, que se chama Ciência em Conversa. O nosso objetivo aqui é cada vez mais a gente democratizar a ciência, trazer a ciência para perto da vida real, para que os dados que a gente vai descobrindo aqui, as informações, realmente façam parte da vida da população e gerem aí mudanças, transformações bem interessantes. Hoje, no episódio de hoje, estamos aqui com a professora, a doutora Josefina Bressan, que também é coordenadora do nosso Estudo Cume. Professora, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para a gente. Então, eu sou uma das coordenadoras, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado na Espanha, ali eu tive uma forte integração com o Estudo SUM, que é o segmento da Universidade de Navarra, e que foi observado e depois concretizada a ideia, né, com o doutor Adriano, professor Adriano Marçal Pimenta e a professora a doutora Ellen Hermana Miranda Hermsdorf, que a gente poderia ter uma coorte com essa inspiração, né, aqui no Brasil. E aí nasceu o Cume. Então, eu sou uma das coordenadoras e iniciadoras do Cume no Brasil. Fantástico, assim. Até no episódio que teve com o professor Adriano, que a gente já divulgou, ele fala bastante, assim, desses bastidores, né? De trazer o estudo que vocês viram na Espanha para a realidade brasileira, porque realmente estava trazendo muitas transformações ali para aquela sociedade, e o objetivo é trazer para a nossa sociedade também, certo? Certo. E surgiu, né? A ideia de trazer essa abordagem para o Brasil surgiu justamente da percepção de que a gente poderia adaptar essa metodologia à nossa realidade, respeitando as particularidades culturais, alimentares e socioeconômicas do país e da nossa população. Então, é uma iniciativa pioneira no contexto brasileiro. Show de bola. E aí o nosso objetivo aqui hoje, nesse episódio, gente, o Cume vai completar 10 anos esse ano, então tem muita caminhada, né, muito chão aí percorrido. Nosso objetivo aqui com a professora Josefina é trazer realmente, assim, se a gente pudesse resumir esses anos todos, essa década de pesquisa, em alguns minutos aqui da nossa conversa, né, o que a gente diria, o que já sabemos em termos de ciência, de dados, essa é a nossa temática aqui de hoje. Mas antes eu queria, né, como a gente estava falando aqui do Estudo Cume, que veio para o Brasil, eu queria te perguntar que vocês estavam percebendo, então, a falta de estudos longitudinais aqui no Brasil, né, e aí decidiram trazer. Quando nós começamos há 10 anos, a gente percebeu que havia uma lacuna muito clara no Brasil. A maioria dos estudos disponíveis eram estudos transversais, ou seja, captava um relato muito pontual da população. Então, faltavam investigações longitudinais mais robustas, capazes de acompanhar indivíduos ao longo do tempo e fazer, né, permitir inferências mais consistentes sobre a causalidade. Isso limitava muito a compreensão de como os fatores como alimentação, atividade física e outros comportamentos, influenciavam o desenvolvimento das doenças crônicas. Então, a gente percebeu que, sem esse tipo de evidência, nós ficávamos dependentes de dados de outros países, e que nem sempre refletiam a realidade brasileira. Então, daí a ideia, né, desse estudo longitudinal. E você acabou falando das adaptações, né, que precisaram ser feitas da Espanha aqui para o Brasil. Você pode pontuar aqui para a gente um pouco, assim, quais foram essas adaptações necessárias do Estudo SUR
na Espanha e para aqui para o Cume? Então, uma adaptação que foi feita, né, dado a dimensão do país, foi que a gente, lá, o estudo, eles mandam via correio, né, para a casa das pessoas, a documentação para ser preenchida, já, e os questionários para serem preenchidos, e depois eles devolvem, né, já ia o correio, né, para fazer a devolução, a devolutiva do relatório preenchido. Dada a extensão do nosso país, o número de participantes esperados, nós tivemos que fazer tudo online, né? Então, hoje o nosso questionário, toda a nossa pesquisa é uma pesquisa online. E assim, os questionários foram adaptados para a nossa realidade, né? Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações nas questões, nas perguntas, no nosso questionário de consumo alimentar. Então, algumas adaptações foram feitas, né, para atender a nossa população. E assim, uma coisa que foi muito parecido é que eles também estudaram ex-alunos da Universidade de Navarra, exclusivamente, e nós optamos por estudar graduados, inicialmente, de Minas Gerais, das universidades federais, né, de Minas Gerais. Depois ampliamos um pouquinho mais, mas eles estudaram, eles tinham dentro da população deles egressos da Universidade de Navarra, e nós pegamos de várias universidades. Certo, está expandindo cada vez mais, né? Já chegou até a região sul do país, né? Isso é muito legal. Isso, nós começamos com algumas universidades de Minas, né? Porque o Cume é um estudo das universidades mineiras, né? E vimos a necessidade de fazer essa expansão, e aí fizemos o Cume Plus, inserindo mais 3 universidades, 2 da região sul, Rio Grande do Sul e Paraná, e uma aqui da região sudeste, que é a UFES, a Federal do Espírito Santo. O mais interessante, professor, é que com essa aparição que a gente está tendo nas redes sociais e divulgando os dados mesmo do estudo, né, mais pessoas estão chegando. Inclusive, tem pessoas chegando da região Nordeste querendo saber como que é o Cume, querendo participar. Então, essa expansão está acontecendo também, né? As pessoas estão visualizando e querendo fazer parte cada vez mais. É muito importante essa visualização, porque uma coisa que o nosso estudo hoje está muito preocupado, nós, né, coordenadores, estamos muito preocupados, com a aderência, né, das pessoas ao estudo, porque às vezes eles respondem o zero, né, o Q0, o questionário de início, e depois não conseguem responder os outros questionários que são, né, a cada várias ondas, a cada 2 anos, nós encaminhamos um questionário para ser respondido. Então, essa visibilidade é muito importante, porque ela nos dá essa aderência, né, esse entendimento que as pessoas precisam ter para responder o questionário, sobre a importância de participar, né, de ser mais um participante do Cume e nos ajudar nessas respostas que nós damos através do estudo. A ideia é fazer parte mesmo, né, do estudo, vestir a camisa, o hashtag #SouCume, porque é um estudo que acompanha as pessoas ao longo dos anos, né, professora? Tem pessoas que são acompanhadas desde o primeiro ano do Cume, não tem? O Cume foi instituído em 2016, né? Hoje ele já conta com mais de 15 mil participantes. E já tem um segmento de 8 anos. Esse ano, 2026, comemora 10 anos. E o mais importante, ele abrange de todas as diferentes regiões do Brasil.
Isso. E pergunta assim, já que a gente vai introduzir a ideia dos dados, o que o Cume tem trazido mesmo de informação para a sociedade, por que num estudo, né? Eu gostaria de explicar um pouco para as pessoas aqui, por que é importante acompanhar as pessoas ao longo dos anos e não responder um questionário e ok. Isso, como então um estudo que nós chamamos de coorte, né? Ou seja, nós acompanhamos o mesmo grupo de pessoas ao longo do tempo, observando como seus hábitos de vida, especialmente a alimentação, a atividade física e outros comportamentos como sono, saúde mental, influenciam o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, diferentes estudos pontuais, esse tipo de abordagem permite compreender não apenas associações simples, mas também trajetórias e possíveis relações de causa e efeito. Então, o acompanhamento ao longo dos anos é justamente o que dá força científica ao estudo. A gente tem que lembrar que as doenças crônicas, elas não surgem de forma imediata. Elas são resultado de exposições acumuladas ao longo da vida. Então, quando a gente consegue observar essas mudanças ao longo do tempo, nós temos uma visão mais precisa e consistente dos fatores que realmente vão impactar a saúde. Então, o que a gente observa também é que essa observação ao longo do tempo tem um desdobramento que é muito importante, que a gente não foca só no cume, mas sim o impacto para as políticas públicas. Estudos longitudinais têm alto grau de evidência científica, e essas evidências científicas vêm para orientar recomendações nutricionais, estratégias de prevenção e ações em saúde coletiva. Em outras palavras, ela ajuda a transformar o conhecimento científico em decisões mais eficazes para melhorar a saúde da população. Então, é muito importante esse acompanhamento ao longo dos anos. Fantástico, e a gente tem usado bastante um slogan nas redes sociais, que é a ciência que se aproxima da vida real. Então a gente transforma os dados, os artigos, as informações científicas de uma forma acessível para que as pessoas consigam compreender, né? E por meio disso, quando a informação ela divulga, né? Quando a informação passa por mais pessoas têm consciência daquilo, né? E a transformação e a mudança fica mais acessível, fica mais possível. Então, parabéns, é muito legal isso. Bom, agora eu tenho uma pergunta para a professora Josefina, que é uma pergunta que não quer calar, que as pessoas perguntam, questionam, que sempre estão querendo saber. Bom, o estudo Cume está completando 10 anos esse ano, então tem muitos dados e informações que já são, né, de conhecimento, que os pesquisadores, coordenadores aí do estudo já sabem. Queria que você falasse aqui um pouco para a gente sobre esses estudos, sobre esses dados, essas informações que já tem ciência, né, que o estudo Cume já trouxe aí como uma consciência para a sociedade. Por favor. Então, ao longo desses anos, né, acompanhando os participantes do Cume, a gente já permitiu construir um panorama bastante consistente sobre como diferentes aspectos do estilo de vida impactam a saúde desses adultos brasileiros que chamamos com autoescolaridade. Então, de uma forma geral, nós observamos que, embora esse grupo apresente algumas vantagens, como maior acesso à informação e aos serviços de saúde, esse grupo não está isento de comportamentos de risco. Ao contrário, padrões alimentares inadequados, nós temos observado o aumento do sedentarismo, aumento de estresse, alterações do sono, eles são muito frequentes nessa população e exercem um impacto direto sobre os desfechos cardiometabólicos, a saúde mental e a qualidade de vida. Então, isso já nos permitiu traçar um perfil dessa nossa população. Com esses dados, né, que apesar de nós entendermos que é uma população que tem uma autoescolaridade, eles não estão isentos de terem, né, de ser uma população com alto risco
metabólico, alto risco para as doenças crônicas. E alguns resultados foram particularmente marcantes. Então, um deles, né, foi perceber que a população com alto nível educacional, o consumo de alimentos ultraprocessados é muito significativo e está associado a piores indicadores de saúde. Quer dizer, é algo que a gente não esperaria, né, dado o nível educacional, né, o alto nível, grau de consciência, né? De consciência, de acesso à informação, e o que a gente tem observado é que é muito alto o consumo de alimentos ultraprocessados nessa população. Outro ponto importante foi a forte interação entre fatores comportamentais, alimentação, sono e saúde mental, evidenciando que esses elementos, né, o consumo de esses elementos, a alimentação, fatores não atuam isoladamente, mas de forma integrada. E também chamou a atenção, eu posso explicar depois a questão, por exemplo, do sono e da alimentação. Pode. Isso. Também chamou a atenção a presença de alterações metabólicas precoces, né? Vimos que indivíduos muito jovens já possuem alterações metabólicas importantes. Isso reforça a importância da prevenção desde as fases iniciais da vida. Isso foi um alerta, né, que nós temos recebido da coorte, e essa oportunidade aqui que nós estamos tendo, né, de falar sobre o assunto, é chamar atenção. Indivíduos jovens, recentemente saídos da graduação, já têm problemas, alterações metabólicas que nós chamamos, né, precoces. Então, desculpa. Não, só um complemento aí, uma pergunta mesmo, que os hábitos, né, da sociedade moderna tem muitos impactos também, né? Eu estava até falando isso no outro videocast, sobre a facilidade que os alimentos ultraprocessados nos trazem no dia a dia, né? Assim, é uma praticidade de, em 3 minutos você está com o seu almoço todo pronto. Só que isso, no longo prazo, é extremamente prejudicial, né? Essa praticidade toda, ela não vale para a nossa saúde. A gente espera que padrões alimentares mais próximos do modelo tradicional, com maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, estão associados a melhores perfis cardiometabólicos. O que a gente tem visto nos nossos estudos? Dietas ricas em açúcares adicionados, gorduras de baixa qualidade, produtos industrializados têm maior associação com risco de obesidade, dislipidemias e outros agravos à saúde. Nós fizemos um estudo onde a gente avaliou a associação entre um índice de dieta baseada em plantas, o que a gente chama plant-based diet, avaliando especialmente a qualidade dessa dieta. E nós vimos que fizemos essa avaliação desse índice de plant-based, né, saudável e não saudável, porque o que a gente observa? Que às vezes a gente fala que os alimentos de origem vegetal são os mais saudáveis, mas a gente tem alimentos de origem vegetal que não são saudáveis, né? Então, por exemplo, os óleos vegetais, né, que tem uma densidade calórica muito alta, é de origem vegetal, quando comparado com a gordura de porco, né? Mas, dependendo de como ele é consumido, ele não se torna um alimento de origem vegetal saudável. E assim, nós temos outros que também não são considerados saudáveis. E quando a gente avaliou esse índice com a incidência de hipertensão em adultos brasileiros, nós investigamos a influência de outros fatores sociodemográficos e de estilo de vida. Nós observamos que uma maior adesão a uma dieta baseada em plantas, saudável, caracterizada por um maior consumo de alimentos vegetais de boa qualidade e menor ingestão de alimentos de origem
animal e de vegetais não saudáveis estava associada a um menor risco de hipertensão, configurando assim uma estratégia importante para a prevenção da doença na população brasileira. Então, a qualidade da dieta, ainda que a gente configure como as dietas vegetais, né, de origem vegetal, como dietas boas, saudáveis, nem todas são saudáveis. Então, a maior ingestão de alimentos de origem animal e de vegetais não saudáveis está associada a um maior risco de hipertensão arterial, né? Então, esse foi um dado muito interessante que nós encontramos. Outro dado que nós encontramos foi, que eu estou aqui destacando alguns, né? O consumo de suplementos de alimentos de cadeia ramificada, os BCAAs, né? Então, na incidência de obesidade, o que nós observamos? Que às vezes a suplementação desses BCAAs, né, desses aminoácidos de cadeia ramificada, eles podem ser benéficos. O que nós encontramos? Que acima de 16 gramas por dia desses aminoácidos de cadeia ramificada pode está associada à incidência, a maior incidência de obesidade. Nós vimos na nossa população a maior incidência de obesidade na nossa população. Então, assim... Josefina, desculpa, você pode dar alguns exemplos dos BCAAs para a gente? São os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Não sei se falando os aminoácidos, seria valina, isoleucina. Alguns exemplos, tipo, de alimento que contém eles? Alimentos de origem animal. Ah, tá. Eles têm. E nós temos hoje no mercado também vários suplementos de BCAA, por quê? Os aminoácidos de cadeia ramificada, eles estão associados a uma maior hipertrofia, a hipertrofia muscular. São aminoácidos que vão ser captados e vão ser depositados no músculo para fazer maior hipertrofia, né, muscular. Então, tem muita gente que faz suplementação dos BCAAs, só que nós vimos que tem um fator aí que acima de 16 gramas por dia, eles podem aumentar a incidência de obesidade. Olha, interessante. Então, isso, nós vimos isso nos nossos estudos. Outro estudo que a gente viu também, que eu achei interessante, avaliou a associação entre consumo de ácidos graxos, né, de óleos culinários e gorduras, com a depressão também em adultos brasileiros de alta escolaridade. Então, foi um recorte transversal, não foi longitudinal, mas incluiu 7.000 participantes nesse estudo, e eles mostraram que a maior ingestão de ácidos graxos ômega 6, que é um ácido graxo de origem vegetal, só que ele tem no nosso organismo uma cadeia protrombótica, né? Então, nós não chamaríamos aí óleos de boa qualidade, que tenha ricos em ômega 6. E esteve associada a maior prevalência de depressão, inclusive em homens e com excesso de peso. Então, a gente conseguiu ver aí o papel do sexo, né, que em homens foi maior a prevalência de depressão, e principalmente naqueles que tinham excesso de peso. E ao contrário, né, quando nós avaliamos os ácidos graxos com relação à sua cadeia, polimonoinsaturados versus saturados, nós vimos que essa razão entre esses polimonoinsaturados e os saturados, quanto maior a razão, maior a depressão em participantes, mesmo sem excesso de peso. Então, foi um fator isolado a questão da razão. Poliinsaturados, monoinsaturados, que são bons, são ácidos graxos de cadeias boas, os saturados de cadeia ruim. Quando essa razão foi muito alta, então nós encontramos essa associação à depressão em participantes sem excesso de peso, né? E todas essas influências que você está aqui compartilhando com a gente vêm dos alimentos ultraprocessados, né? Muitos. Essa relação. Muitos.
Por isso que, assim, quando a gente ensina, né, hoje, felizmente, a gente já tem nos pacotes dos alimentos industrializados a lupa, né, que anuncia alto rico em gordura saturada, rico em açúcares adicionados. Bem grande assim na embalagem, bem grande, é uma lupa isso, que realmente é um alerta à pessoa que vai comprar aquele alimento, saber que é um alimento rico em sal, em sódio, né? É rico em gordura saturada, rico em açúcar e assim por diante. Tá. Uhum. E só um parênteses também, você falando dos produtos no mercado, hoje a gente chega no mercado, eu estava até vendo uma discussão sobre isso, né? Que às vezes os alimentos não têm mais nome, agora é proteína, né? Tipo, você chega no mercado, compre sua proteína, tem um monte de barrinha lá. Horrível isso. Como essas modas pegam, né? Na verdade, a gente compra alimento, né? E se esse alimento é fonte de proteína, ok, mas você não compra proteína. E tem muita gente, sabe, se confundindo. Eu vou te dizer que tem algumas pessoas acreditando que comendo 2 ovos, que a gente calcula aí em torno de 100 gramas de ovos, né? 2 ovos está comendo 100 gramas de proteína, tá? E se assustam muito quando nos nossos atendimentos a gente fala, não é isso, não é 100% proteína. E aí a gente ensina o que é, quanto tem de proteína, quanto tem de outros nutrientes, né? E que um alimento não é só proteína, exceto esses industrializados, né? Como os whey proteins, por exemplo, né? Que a gente tem aí os que são quase 100% proteína, passam por processos, né? Tecnológicos de processamento para chegar a isso. Aí sim, a gente pode ter em torno de 90% no produto proteína, mas é errado, né? Essa forma como as pessoas se referem a um alimento. As pessoas têm que entender que estão consumindo alimento e não estão consumindo nutriente. Um alimento é rico em nutrientes. Quais? Vários: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, né? E fibras, que a gente também inclui aí não como nutriente, mas é um componente importante do alimento. Assim, é muito fácil a gente se deixar levar também, né? Assim, nós, enquanto sociedade, por isso que a informação é tão importante, porque a gente entra nas redes sociais e tem um monte de gente falando que a gente tem que comer proteína. Aí chega no supermercado, tem uma placa lá enorme, proteína e os alimentos embaixo. Então, na correria, é muito fácil as pessoas caírem nessas armadilhas, né? Caem. E acho que a pessoa tem que lembrar que proteína é cara, né? É um dos nutrientes mais caros que nós temos. Então, quanto mais proteína tiver, mais caro vai ser o produto. E, às vezes, né, essa história da proteína, ou do alimento ser traduzido em proteína, às vezes foi até uma jogada comercial. Porque quando você compra um alimento rico em proteína, ele é mais caro. Mas quando você compra um alimento, às vezes você compra uma proteína de baixa qualidade e paga um preço mais baixo, a pessoa fica muito animada, né? Uhum. Então, é uma jogada de marketing, mas a gente vai derrubar isso, né? Eu acho que com informação, né? Essas informações, esses encontros são importantes. E aí, Gabriela, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um estudo que a gente fez sobre a saúde da mulher. Por favor. Que eu acho que é importante, que a gente encontrou no Cume, né? Quando a gente fez uma análise, especialmente com o grupo feminino. E nós observamos que a qualidade da alimentação também, o estado nutricional, estava diretamente associado a desfechos importantes, como perfil cardiometabólicos e indicadores de saúde reprodutiva. Então, o que a gente viu? Que mulheres com padrões alimentares saudáveis, elas apresentavam melhores indicadores de saúde, enquanto a presença de excesso de peso, hábitos alimentares inadequados, associavam-se a maior risco de alterações metabólicas, como obesidade e dislipidemias, né? Alterações aí no perfil lipídico. E a gente viu que
há fatores associados como carga de trabalho, múltiplas jornadas, níveis elevados de estresse, podiam influenciar as escolhas alimentares, e essas escolhas influenciariam a saúde global, né? Então, como vimos que é importante, né, esse pós-graduado, né? Quando a gente estuda graduados, a gente está estudando uma população que passa a ter mais estabilidade financeira, entre aspas, mais estabilidade emocional, mas também muda muito a carga de trabalho, as múltiplas jornadas. E isso acaba influenciando as escolhas alimentares, isso acaba levando a muitos casos de obesidade, e a obesidade, a gente sabe como ela tem influência sobre a fertilidade da mulher, né? Então, são situações, contingências que ocorrem ao longo da vida dessas pessoas, né? E influenciando essa saúde global. Então, é muito importante que se estude, que se continue estudando o contexto de vida dessas mulheres e até onde podemos chegar. Uhum. Tudo interessante que a gente viu. E o que podemos fazer para mudar também, né? A começar pela divulgação da informação de uma forma acessível, né? E vimos também que essas mulheres, elas tinham um estresse crônico muito importante. E o estresse, ele hoje às vezes, padrões alimentares saudáveis, eles não têm uma forte associação com sintomas depressivos e ansiedade, mas dietas de pior qualidade associam-se a piores desfechos psicológicos. Então, quando a gente fala na mulher, no homem também, né? O estresse crônico aparece como um fator central. Nós temos um setor de atendimentos aqui na universidade e é muito interessante que a gente pergunta, né, sobre a saúde mental, faz para que a pessoa se autorrelate como ela se encontra, como a gente faz no CUME, né? Os dados são autorrelatados. E a gente pergunta como que a pessoa se vê ansiosa, introvertida, extrovertida, depressiva. Para nossa surpresa, 100% hoje relata ansiedade. 100%. E a nossa população é de graduandos, muitas vezes graduandos e pós-graduandos. Então, o que a gente percebe? Que o que a gente observa lá na frente nos graduados está vindo de uma situação bastante precoce, que é a graduação. Geralmente pessoas bem jovens, né? Assim, muito jovens. Às vezes nem completaram os 20 anos ainda. Muito jovens, tá? Eles relatam sintomas de ansiedade, às vezes não tem laudo, mas eles se autorrelatam, eles fazem o autorrelato e alguns incluem sintomas depressivos. Nossa. É uma rede, né? Uma aranhada de coisas. Então, ela tem a vida pessoal, a vida profissional, a vida universitária, a família, o trabalho, que vão influenciando na alimentação, né? Que vão influenciando na nossa saúde no longo prazo. E algo que é importante também, né? Nós acabamos de fazer um estudo prospectivo, né? Aí, usando os dados longitudinais, e avaliamos a associação entre a duração do sono e a incidência de síndrome metabólica no CUME. E o que nós vimos é que o sono curto, né, de menor duração, está associado ao maior risco de desenvolvimento da síndrome metabólica. Então, um sono curto seria umas 6 horas? Ou menos? Menos de 6 horas, isso. Uhum. Menos de 6 horas. Uhum. E justamente a gente traz essa informação aqui para que ela se aproxime da vida real e possa mesmo causar essas transformações, porque no meio da vida, muita coisa acontecendo, né? Muitas janelas, eu falo que a gente tem muitos potinhos para dar conta,
e nem sempre a gente vai dar conta de todos esses potinhos, mas eu acho que um potinho principal é a saúde, né? Que ela está sendo influenciada por tanta coisa, mas a gente não pode deixar de olhar para ela, porque ela que nos mantém aqui vivos, né? E sã aí ao longo do tempo. Né? E o estilo de vida, né? O estilo de vida é um conjunto de comportamentos. Então, quando a gente combina fatores saudáveis, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, bom padrão de sono, menor exposição ao estresse, a gente observa que isso tem um efeito protetor muito significativo, né? E a presença simultânea, né, desses múltiplos fatores de risco potencializa muito o impacto negativo sobre a saúde. Então, assim, quando a gente resume tudo, é como na vida a gente se comporta, né? E esse estilo de vida, essa combinação de fatores saudáveis é que leva a uma saúde perfeita, equilibrada. Então, é muito importante isso, o Cume tem nos trazido como resposta. É algo já sabido, né? Mas não sabido na nossa população, não conhecido na nossa população, na população que nós estudamos. Uhum. Tá. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria, professora, que você, enquanto professora, pesquisadora, coordenadora do Estudo Cume, falasse para a gente, assim, e para os próximos anos, próximos tempos aí do Estudo Cume, o que você espera, assim, enquanto coordenadora? Tem alguma pergunta aí científica que está já para ser respondida? Olha, cada resposta do Cume faz parte de uma realidade, né? Representa uma parte da realidade. Então, assim, a continuidade do Cume vai nos permitir reunir informações importantes, identificar padrões, identificar relações e fatores de risco que não seriam visíveis individualmente. Então, é essa soma de contribuições, né, que transforma experiências pessoais em evidência científica. Então, a gente precisa, né, aumentar esse número de participantes, porque assim os resultados vão se tornar muito mais robustos, confiáveis, representativos. Ainda a gente não pode dizer que a gente tem uma população representativa brasileira, né, da sociedade brasileira, mas a gente a gente quer chegar caminhando para isso, né? Esses dados que nós temos hoje, essas evidências, são fundamentais para orientar decisões adequadas à nossa realidade, né? De promover estratégias mais eficazes. Então, o próximo passo do Cume é consolidar essa expansão, ampliar o número de participantes, fortalecer o acompanhamento longitudinal, incorporar também novas abordagens com análises mais integradas, incluindo aspectos metabólicos, comportamentais, marcadores biológicos, né? Mais recentemente, um dos nossos últimos estudos foi fazer um subestudo, onde a gente analisou, fez uma genotipagem de alguns participantes e associou, né, integrou, fez uma análise integrada com os aspectos metabólicos e comportamentais, né? Então, por exemplo, marcador, fizemos a expressão gênica de marcadores do sono e associamos com o tempo de dormir dessas pessoas. Então, isso permite aprofundar a compreensão de como diferentes fatores interagem ao longo do tempo e na determinação da saúde. Então, a gente está cada vez mais interessado em entender como a interação entre alimentação, sono, saúde mental, atividade física influencia de forma integrada o risco dessas doenças crônicas. Nós também, né, quando eu falei da análise genética que nós fizemos, é uma forma de avançar para as áreas como a nutrição de precisão,
buscando identificar indivíduos que respondem de forma diferente às mesmas exposições. Outro foco do CUME que nós temos aí pela frente é investigar mecanismos, processos inflamatórios, metabólicos, epigenéticos que possam explicar essas associações. Em síntese, nós não queremos apenas saber o que acontece, mas por que e para quem acontece, né? Com isso, a gente vai conseguir fazer estratégias de prevenção muito mais personalizadas e eficazes. Então, para o participante do CUME, eu diria que ele faz parte de algo muito maior, né? Quando a gente aplica um questionário e os participantes compartilham os dados com tanto compromisso, eles têm que ter a consciência que eles estão transformando, possibilitando a transformação de um conhecimento científico em melhoria da saúde da população brasileira, né? E o nosso país é muito diverso, então produzir evidências próprias é essencial para se tomar decisões mais justas e eficazes. Então, a gente fala que participar do CUME é um ato de cidadania, é um ato de contribuição direta para o futuro, do futuro da saúde da nossa população, melhor qualidade de vida da nossa população. E a gente só tem que agradecer a todos os participantes que colaboram com a nossa coorte. É muito importante a colaboração de todos, esse partilhamento, né, compartilhamento das suas informações pessoais dentro desse nosso grande grupo que é hoje o CUME. Nossa, que missão linda, que propósito mesmo de vida, né, assim, para um número tão grande de pessoas, para uma transformação, a gente pode falar nacional, né? Então, que missão. Então essa seria a minha mensagem final, né? Assim, que cada um colabora com o seu grãozinho de areia para esse estudo que que tem trazido respostas tão importantes para a saúde da população brasileira. Show de bola, gente. Esse é o Estudo CUME. Essa é a nossa professora e uma das coordenadoras aqui do nosso estudo, a professora Josefina Bressan. E o CUME ele existe justamente para que milhares de pessoas cada vez mais possam construir a saúde com a gente e divulgar essa informação para mais gente. Cada resposta aqui ajuda a gente a entender melhor como os hábitos de vida influenciam a saúde da população. E como a professora falou, né, agora com o CUME trazendo a realidade brasileira. Professora Josefina, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas falas cirúrgicas e muito importantes. A gente se vê num próximo episódio. Os episódios ficarão disponíveis, gente, no YouTube, no nosso YouTube Estudo CUME, é o nosso videocast mesmo, que se chama Ciência em Conversa. A ciência de uma forma super acessível aí para cada um conseguir ver, desfrutar, divulgar, compartilhar. Vocês podem também acompanhar a gente no nosso Instagram, Estudo_CUME. A gente também tem a nossa comunidade que se chama Vida Pós-Universidade. A gente divulga também essas informações, divulga novos materiais, e-books, justamente para tornar a vida aí, dessa vida pós-universidade mais leve, mais saudável, mais equilibrada, mais tudo aí pra gente. Então, faz o sonzinho da saúde e a gente se vê no próximo episódio do nosso videocast. Tchau, gente. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.